PMDB vai confirmar em convenção candidatura própria à Prefeitura de Belo Horizonte. E, internamente, o partido já chegou a um nome de consenso para representá-lo na disputa. O agora único pré-candidato da legenda é o advogado e deputado federal Rodrigo Pacheco, que está conosco hoje no Mundo Político. Bem-vindo, deputado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu programa, Marco Antônio, para poder falar para Belo Horizonte, para o povo de Belo Horizonte, a respeito dos nossos projetos. Prazer é nosso, deputado, em recebê-lo. O senhor e o deputado federal Leonardo Quintão pleiteavam nos últimos meses essa candidatura à prefeitura da capital pelo PMDB. Como foi possível chegar a um acordo? Primeiro, o PMDB é um partido muito grande, naturalmente, por ser grande, é o maior partido do Brasil, acabou por ter várias opções de nomes para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. Ao final de todo esse processo de pré-candidatura e de escolha dos pré-candidatos, ficaram o meu nome e o nome do deputado Leonardo Quintão, e eu fiquei muito feliz de, com base num consenso, no diálogo, na compreensão de lado a lado, a gente ter se juntado no propósito comum de uma pré-candidatura única. Fosse a dele também, eu estaria aplaudindo e muito feliz pela decisão do partido. Mas houve então esse consenso em torno do meu nome, com o apoio expresso do deputado federal Leonardo Quintão. Qual foi o papel de lideranças importantes da legenda nesse acordo, como, por exemplo, o vice-governador Antônio Andrade e o presidente da Assembleia, Dalclever Lopes? Foi um papel fundamental, são duas grandes lideranças que nós temos no partido, o vice-governador Antônio Andrade, que é o presidente estadual, o presidente da Assembleia, deputado Dalclever Lopes, outros nomes também foram fundamentais, o deputado Cabo Júlio, o deputado Vanderlei Miranda, o deputado Irã Barbosa, o secretário Sávio Souza Cruz, enfim, grandes lideranças do PMDB que tinha naquele momento apenas uma aparente intransigência, que era do PMDB ter uma candidatura própria em Belo Horizonte. E o diálogo em relação ao nome, houve um debate muito amplo, não houve uma interferência em favor de um ou de outro, tanto que o partido disse: Leonardo e Rodrigo, vocês conversem entre si e decidam quem será o candidato. E é isso que aconteceu e, repito, eu fiquei muito honrado pelo gesto nobre do Leonardo Quintão de ter aberto mão e ter dito mais: olha, além de abrir mão em torno do seu nome, Rodrigo, eu vou estar na sua campanha e vou estar junto com você como coordenador da campanha. Então eu fiquei muito alegre com isso. Deputado Rodrigo, o senhor está exercendo o seu primeiro mandato como deputado federal e vai disputar agora pela primeira vez também um cargo executivo na política. O que lhe motiva a colocar esse nome, oferecer o nome para a população de Belo Horizonte? Bom, eu estou com 39 anos de idade, exerci a minha profissão de advogado durante 16 anos, nunca havia ocupado um cargo público, tampouco disputado uma eleição na vida. Eu disputei minha primeira eleição em 2014 para deputado federal, vindo da iniciativa privada, da minha atividade institucional na Ordem dos Advogados do Brasil. Venci as eleições de deputado federal e agora, em menos de 2 anos de mandato, tenho a satisfação de disputar uma eleição majoritária numa capital como Belo Horizonte e representando um partido como o PMDB. Então, acho que nós temos todas as condições de disputar bem, com equilíbrio, com serenidade. O que me motiva é fundamentalmente o amor que eu tenho por Belo Horizonte, os compromissos que eu tenho com o povo daqui. É uma cidade que me deu oportunidades, que me acolheu como um filho, eu que vim do interior, né? Então me acolheu como um filho e eu tenho um grande compromisso com a cidade. Acho que nós temos boas propostas, bons projetos, um ideário de fazer uma Belo Horizonte cada vez melhor. Então isso realmente me motiva bastante e eu acho que nós vamos passar essa mensagem para o povo de Belo Horizonte oportunamente na ocasião da campanha. Deputado, se tornar suficientemente conhecido talvez seja o maior desafio que o senhor vai enfrentar na campanha, já que outros nomes concorrentes do senhor têm posição mais consolidada na política, uma carreira mais longa. Minha preocupação maior é que, além de me tornar conhecido, que eu me torne conhecido com propostas boas, com boa aceitação pela população de Belo Horizonte. Para isso, nós temos uma estrutura partidária muito boa, tempo de televisão, nós temos boas propostas. Eu acho que na campanha, e a campanha serve para isso, nós vamos ter condição de fazermos, né, essa interface com o eleitor, com o povo de Belo Horizonte, apresentando nossas propostas. De fato, eu não sou um político tradicional, eu ingressei na política há 2 anos atrás, eu que sempre fui advogado e me tornei deputado federal e agora vou disputar um cargo majoritário. Então,
mais do que desafio, eu entendo isso como uma missão mesmo, uma missão de me tornar conhecido, mas fundamentalmente um conhecimento que seja um conhecimento realmente positivo por parte da população. O senhor citou o tempo de TV, o PMDB tem sozinho um dos maiores tempos de televisão partidário, mas nesse momento todos os partidos buscam agregar mais. Com quais legendas o PMDB está conversando neste momento para eventuais alianças? Nós tínhamos primeiro uma missão de definirmos internamente no partido o nome do pré-candidato. Feito isso, nós agora partimos para um segundo momento, que é o diálogo com outras siglas partidárias em Belo Horizonte. Diálogos estão sendo feitos, mas ainda nada concretizado e possível de ser divulgado. Obviamente que a gente tem que buscar pessoas e partidos que tenham identidade ideológica e que casem os propósitos com os nossos propósitos para Belo Horizonte. Não adianta fazer uma aliança com pragmatismo e sem um conteúdo programático para fazer uma política que é a política que nós pensamos para BH, que é uma política nova, uma política moderna, com inovação, não é? Tratando o povo de Belo Horizonte com o devido respeito. Então nós vamos dialogar com diversos partidos, agora nesse período de convenções, e acredito muito que pela força que nós temos, pela capacidade que nós temos de fazer essa eleição, que nós possamos agregar o maior número de partidos em torno da sigla PMDB. Uma possível aliança que está sendo cogitada na imprensa seria do PMDB com o PR, partido que tem o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio como pré-candidato a prefeito. Ele pode vir a ser um nome, de repente, até para compor chapa com o senhor, numa eventual construção? Evidentemente que sim, é uma alternativa que seria uma alternativa muito positiva, não só pelo partido, que é um partido grande, um partido conceituado, que tem um tempo de televisão muito bom, com uma militância também muito respeitável, e pela figura do pré-candidato Marcelo Álvaro Antônio. É meu colega na Câmara dos Deputados, de boa qualidade, tem uma região que gosta muito dele, que é o Barreiro, então agregaria bastante numa aliança. Mas não é só essa perspectiva, até porque nesse instante é legítimo que eles queiram também ter uma candidatura a prefeito municipal, mas ao final de tudo o importante é dialogar, o importante é conversar, respeitar as divergências, porque com autoritarismo e com imposições não se chega a lugar nenhum, então conversando a gente chega a bom termo ao final desse processo. Nós devemos ter esse ano, deputado Rodrigo, uma campanha mais curta, né, e também modesta do ponto de vista do fim do financiamento privado. Que estratégias o PMDB está pensando para dialogar com o eleitor, considerado esse cenário? De fato, essa campanha agora é a primeira sem o financiamento de pessoas jurídicas em campanha eleitoral, sem o financiamento de empresas, o que é algo positivo, porque o domínio e o poderio econômico acabam por não ser determinantes na eleição. Hoje se pode financiar a campanha com recurso do próprio partido, do fundo partidário, com recurso próprio do candidato ou com doação de pessoas físicas. Então vai ser uma campanha diferente por essa razão, mas também diferente porque é uma campanha mais curta, com menos propaganda. As formas de dialogar com a população é a presença física mesmo, é a gente estar no máximo possível presente nos mais diversos lugares de Belo Horizonte, nos seus 469 bairros, nas 9 regionais de Belo Horizonte, conversando com os quase 2,5 milhões de habitantes de BH e usando as ferramentas próprias para isso, que é a televisão, o rádio, a mídia social, a mídia espontânea, o jornalismo de modo geral, que tem um papel fundamental de informar a população. E eu acho que com essa forma de conduzir, nós vamos conseguir ter o acesso a todo o eleitorado de Belo Horizonte e permitir que esse eleitorado possa escolher da melhor forma possível, pesquisando a vida de cada um dos candidatos, pesquisando as propostas que aquele candidato tem, quem está ao lado daquele candidato. Enfim, eu acho que vai ser uma campanha, sobretudo, limpa em todos os sentidos, e é importante que a gente, repito, respeite os adversários, respeite as diferenças, a forma de pensar diferente da nossa. Mas vamos construir uma política boa em Belo Horizonte, porque BH merece. O senhor citou os adversários, BH pode caminhar para a disputa mais pulverizada de sua história, com quase 10 candidaturas. Isso tende a deixar a disputa mais em aberto e a forçar, inevitavelmente, um segundo turno, na avaliação do senhor? Eu acho que, racionalmente pensando, sim. Quanto mais candidaturas, maiores as chances de haver segundo turno, o que também não é ruim, porque amplia, especialmente numa campanha hoje mais curta, amplia a possibilidade do candidato de escolher cada vez melhor. Então, esse tempo, que seria um tempo de segundo turno, também seria interessante para permitir que se forme a convicção em relação ao melhor candidato. Então, é natural.
havendo 10, hoje 12 pré-candidaturas, reduzindo isso a 9, 8 pré-candidaturas, haverá sim uma pulverização, e essa pulverização é uma pulverização de ideias, uma divisão de propostas, e aí permitir ao eleitor que ele possa escolher dentro do maior número de opções possíveis, né? Então, isso também tem um fator positivo, que é de permitir ao eleitor que ele tenha opções de escolher dentro dos diversos candidatos. Uma situação que a gente vai observar aqui na campanha em Belo Horizonte é PT e PMDB com candidaturas próprias. Isso difere um pouco do cenário recente aqui no estado, onde os partidos foram aliados na eleição do governador Fernando Pimentel, e até em nível nacional também, onde foram aliados durante muito tempo e recentemente se separaram com o processo de impeachment da presidente Dilma. Que papel que o senhor espera que o governador Fernando Pimentel tenha na campanha? Olha, isso é uma demonstração de que os níveis municipal, estadual e nacional são níveis diferentes, são níveis que pode haver aliança ou não, dependendo das circunstâncias. No nível nacional, há um evidente rompimento conhecido do PMDB com o Partido dos Trabalhadores. Em nível estadual, o vice-governador é do PMDB, o presidente da Assembleia é do PMDB, e há uma composição com base no governo. E em nível municipal, 2 candidaturas pelos 2 partidos. Então, isso é democrático, isso é possível, não há nada de anormal nisso. Não é? O PT vai ter o candidato dele, nós vamos ter o nosso candidato disputando, obviamente, as eleições. E quanto ao papel do governador Fernando Pimentel, será um papel de estadista que ele é, de respeitar as candidaturas, de respeitar a vontade do povo de Belo Horizonte. Eu acredito muito nessa capacidade do governador Fernando Pimentel de ser um mediador, um espectador em relação a isso. Deputado, nós vivemos uma crise econômica com graves reflexos para os municípios. Nesse contexto, como que o senhor imagina que é possível fazer uma gestão à altura das demandas da população de Belo Horizonte, já que é um cenário de crise que deve se perdurar, né? Esse cenário de crise não depende só da gestão do município. Isso é um problema crônico que existe no Brasil em razão do pacto federativo que desprestigia os municípios e estados e favorece muito a união. O repasse de recursos para o município é ínfimo, o que é um erro, porque as pessoas residem nos municípios, elas precisam dos municípios cada vez mais fortes. Fora isso, o gestor do município tem que ter responsabilidade, tem que entender de números, tem que estar bem assessorado, mas não adianta só cuidar de números, de estatística e de planejamento, precisa cuidar disso também, mas sobretudo de entender junto às pessoas da cidade quais são os problemas do município e a partir disso definir prioridades, ter liderança, planejamento para resolver os problemas das pessoas que vivem no município de Belo Horizonte. Então esse misto de tecnicismo daquele que consegue gerir com base em números e fazer um bom planejamento, aliado ao conhecimento dos problemas da cidade, que é um conhecimento humano, que é cuidar das pessoas, que é cuidar de gente, é fundamental para o gestor perquirir bem o seu caminho na gestão municipal. E há inúmeras fontes de receita, FPM, ICMS, IPVA, que é repartido com os municípios, aqueles genuinamente fatores de arrecadação, IPTU, ITBI, ISSQN, ou seja, há fontes inúmeras de recursos, não são poucos recursos. O orçamento de Belo Horizonte é de quase 12 bilhões de reais por ano, então é perfeitamente possível, com esses números, com essa gestão, gastar menos com aquilo que não deve e transformar a vida do Belo Horizontino melhor. Melhor no sentido mesmo de ter acesso à educação de qualidade para os seus filhos, de ter acesso aos centros de saúde, aos hospitais, às cirurgias eletivas, às cirurgias de urgência, ter uma mobilidade urbana mais racional para que a pessoa não fique 1, 2, 3 horas dentro de um ônibus para poder ir trabalhar e voltar do trabalho. Então, nós temos que conhecer os problemas de Belo Horizonte e, com responsabilidade, gastar racionalmente e manter a arrecadação sem que sacrifique o contribuinte. Com o dinheiro que tem, é possível gerir bem o município de Belo Horizonte. Em relação à atual gestão municipal, o senhor já vê diferenciais que o senhor gostaria de implementar em um eventual mandato em relação ao que se tem feito na cidade nos últimos anos? Evidentemente que há vários pontos que são pontos de mudança, mas eu reputo que Belo Horizonte é uma cidade que teve a felicidade de ter bons prefeitos ao longo
dos anos, né? Bons prefeitos com responsabilidade, com comprometimento, mas há erros, evidentemente, e há erros dessa última gestão que precisam ser combatidos. Há pontos que são pontos positivos que nós temos que reconhecer. Um exemplo são as UMEIs, as Unidades Municipais de Educação Infantil, quase 130 que foram implantadas, que é um método muito inteligente e muito eficaz, e qualquer novo gestor de Belo Horizonte tem que aproveitar um programa dessa natureza, que é um programa que funciona e funciona bem num nicho que é um nicho fundamental, que é na formação das crianças, não é? Então, isso tem que ser aproveitado. Mas há outros tantos aspectos que precisam ser melhorados, precisam ser discutidos, precisa ter menos racionalidade de número e mais proximidade com as pessoas, de valorização dos servidores. Cito o exemplo relacionado à saúde, não é? Há uma reclamação muito constante em relação à saúde de Belo Horizonte, aos quase 150 centros de saúde que não têm um atendimento adequado, as pessoas estão em filas de hospitais. Esses dias, essa semana, houve o corte das cirurgias eletivas, salvo engano, em 30%, em razão da falta de repasse do SUS. Então, isso são problemas relacionados à saúde, que é um bem jurídico absolutamente fundamental para todos nós e que precisa ser priorizado. Outro problema gravíssimo, que não é só de Belo Horizonte, justiça seja feita, mas que é um problema de Estado e nacional, que é o problema da segurança pública. O município não pode usar aquele discurso que segurança é problema do Estado, porque é o problema de todos nós, inclusive do município. E há métodos de alinhamento com o governo do Estado, com a Secretaria de Estado de Defesa Social, para poder combater essa insegurança pública que nós vivemos hoje em Belo Horizonte, que é um problema grave. Nós temos 2.200 guardas municipais, nós temos que compreender qual é a posição desses guardas municipais na segurança pública de Belo Horizonte, que é patrimonial, mas pode cuidar, evidentemente, de pessoas. Nós temos a questão das iluminações das ruas, da presença do Estado, do município, nos aglomerados, nas vilas e favelas, para poder dar oportunidade para os jovens. Tudo isso combate a violência. Então o município não pode se furtar do seu compromisso, que é um compromisso de auxiliar efetivamente no combate da insegurança pública, da violência e da criminalidade no município de Belo Horizonte. São alguns exemplos, e sem fazer críticas severas à administração, até porque reputo que há aspectos positivos dessa gestão, mas é preciso discutir com o povo de Belo Horizonte quais são os problemas. Não pode trancafiar numa prefeitura e não ouvir a população. É fundamental que haja esse diálogo com a população, elencando os verdadeiros problemas de Belo Horizonte. São temas aí para o debate nos próximos meses. Agora, deputado Rodrigo Pacheco, aproveitar a presença do senhor aqui no Mundo Político para falar um pouco também do cenário de Brasília. O PMDB se dividiu recentemente na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Como é que o senhor viu a vitória do candidato do Democratas, deputado Rodrigo Maia, e que impactos que ela traz para o segundo semestre na Câmara? Eu vi como uma vitória natural. A base de apoio do presidente Michel Temer é uma base hoje muito sólida. Assim que foi votado o impeachment, a admissibilidade do impeachment, que ainda não se concretizou porque falta a votação definitiva no Senado, já se compôs uma base ali para poder aprovar os projetos, as reformas que o país precisa, e no instante que houve a vacância da presidência em razão da renúncia do deputado Eduardo Cunha, se apresentaram diversos candidatos para cumprir esse mandato tampão, né, até janeiro do ano que vem, e inclusive, obviamente, numa pulverização de candidaturas, mais de um candidato da base de apoio do Michel Temer. Tanto podia ganhar o Rodrigo Maia, quanto podia ganhar o Rogério Rosso, que seria ou significaria, no meu modo de entender, a mesma coisa para a base de governo do Michel Temer. Então a vitória do Rodrigo Maia era uma vitória esperada, nós sabíamos que ele ganharia no segundo turno, como efetivamente ganhou, e isso consolida, de certo modo, a base de apoio do presidente Michel Temer, que é fundamental, Marco, para poder se aprovarem as reformas que o Brasil tanto precisa para poder dar continuidade ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social e romper definitivamente com essa crise, que é uma crise muito ruim hoje para os brasileiros. Essa pauta que o senhor diz que precisa ser aprovada na Câmara, ela inclui também, eventualmente, medidas consideradas impopulares por setores sociais? Podem ser consideradas impopulares no primeiro momento, mas ao final das contas poderão ou deverão ser reconhecidas como populares e necessárias para a retomada do crescimento econômico e social do Brasil. Então, ainda que haja algum tipo de sacrifício agora, e a nossa exigência, a nossa confiança é de que esse sacrifício seja um sacrifício útil, que o governo possa retomar os trilhos do desenvolvimento e romper definitivamente com essa crise, esse é o nosso compromisso. Ainda que a gente apoie eventualmente
algum tipo de medida que possa ser tida no primeiro momento como impopular, mas que ela seja efetivamente e reconhecidamente útil para a retomada do crescimento do país. Nós vivemos uma crise sem precedentes. Belo Horizonte mesmo registra um desemprego de 7,2% no primeiro trimestre de 2016, o maior índice desde 2007, fruto de problemas evidentemente municipais, mas também, sobretudo, dos problemas nacionais decorrentes da crise. Quando não se tem emprego, Marco, quando não se tem emprego, não se tem dignidade, não se tem segurança, não se tem desenvolvimento. Então, nós confiamos muito que o presidente Michel Temer possa, com a base de apoio dele no Congresso, praticar essas reformas e retomar os trilhos do crescimento do país. Outro assunto que vai mobilizar a Câmara na retomada dos trabalhos é o desfecho do processo que pode levar à cassação do mandato do ex-presidente Eduardo Cunha. Qual o sentimento hoje entre os parlamentares da Casa? O que o senhor percebe em relação ao assunto? Olha, é uma percepção que já foi compreendida na votação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da qual eu sou vice-presidente, em que o deputado Eduardo Cunha perdeu o seu recurso por 48 votos a 12. Talvez o plenário da CCJ seja um reflexo do que virá no plenário da Câmara dos Deputados. Então, isso tudo é muito traumático para o país, evidentemente, porque impeachment, cassação de presidente, cassação de deputado, a despeito de ser necessário, mas nós temos que mudar a política e criar uma cultura política que seja uma cultura de colocar pessoas que mereçam o voto da gente. Então, isso é fundamental para qualificar a política, para evitar que a gente tenha que viver esse tipo de situação a todo instante, de escândalo atrás de escândalo, e isso se muda com o voto. Pois é, em relação ao impeachment, há também a expectativa pela decisão que será tomada pelo Senado Federal. O senhor acredita, ouvindo o meio político em Brasília, que é meramente uma questão de tempo para que esse afastamento da presidente seja consolidado, ou essa campanha dela denunciando o que ela chama de golpe ainda pode surtir efeito no plenário? Olha, o papel da Câmara já foi cumprido, não é? Com a votação de 367 deputados pela admissibilidade do processo de impeachment. Eu votei pela admissibilidade do processo de impeachment. Foi para o Senado, que também admitiu por maioria de votos a continuidade do processo. Agora é o julgamento final numa sessão do Senado Federal, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que se vê, e não há nenhuma mudança de cenário até então, a expectativa é que se confirme o impeachment com a cassação da presidente Dilma. Essa é a expectativa, que é o sentimento nesse instante de Brasília. Deputado federal Rodrigo Pacheco, muito obrigado pela presença do senhor conosco aqui no Mundo Político. Eu agradeço e estou sempre à disposição para falar com você, com o programa e com o povo de Belo Horizonte. Eu conversei com o deputado federal Rodrigo Pacheco, do PMDB. Ele é o pré-candidato do partido à Prefeitura de Belo Horizonte. Nosso assunto foi essa pré-campanha dele, os planos do PMDB para a disputa na capital, e também conversamos sobre o cenário político que se desenha em Brasília para o segundo semestre de 2016. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.